Graça e paz. Estou gravando esse vídeo hoje falando a respeito sobre escolhas. A palavra do Senhor fala lá em Salmo 25, versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará nos caminhos que deve escolher. Porque nós sabemos que escolhas certas nos levam para a bênção, mas escolhas erradas nos levam para maldições. É quando nós fazemos escolhas baseadas nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, no nosso achismo, nós podemos perfeitamente colher aquilo que nós não queremos. Mas quando nós fazemos escolhas, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a direção de Deus, nós temos a certeza e a convicção de que nós seremos abençoados. Porque é isso que a Bíblia nos ensina, Qual homem que teme o Senhor, ele o ensinará nos caminhos que deve escolher. E eu quero ler um texto que está aqui no livro de Ruth, falar sobre a escolha, dessa família. Uma família que vivia na época dos juízes. E logo no início aqui fala assim, olha, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Irmãos, como que era essa época dos juízes? A época dos juízes foi uma época terrível, uma época em que não havia um governo centralizado. Josué morreu, ficou os anciões que governavam ali junto com ele vivos ainda. Enquanto esses anciões foram vivos, o povo obedeceu ao Senhor. Depois que esses anciões morrem, Josué morre, os anciões morrem, o povo então agora virou as costas para o Senhor, começou a adorar outros deuses, a servir os deuses daquelas nações que estavam ali no meio deles, porque eles demoraram 7 anos para conquistar a terra, mas não conquistou a terra totalmente. No meio deles ficaram moabitas, amonitas, filisteus, aquele povo todo cananeu que se tornou uma pedra, no sapato ali de Israel. E aí, o que acontecia? O povo virava as costas para Deus, adorava outros deuses, e aí vinha um inimigo, Deus permitia que uma nação inimiga fosse lá e fustigava eles ali, e permitia que eles fossem saqueados, como na época de Gideão. Você vê Gideão malhando trigo lá no lagar, porque os midianitas vinham, roubavam tudo o que eles tinham, não deixava nada, nenhuma plantação, não deixava colheita nenhuma. Aí você vê na época de Sansão, eram os filisteus, e assim, você vai ver todo o livro de Juízes, o povo se desviava de Deus, Deus permitia que aquela nação vizinha então começasse a subjugá-los. E aí então eles clamavam a Deus, e Deus então levantava um juiz. E aí, enquanto esse juiz julgava, aquele povo ali servia ao Senhor, aquele povo obedecia ao Senhor. E assim nós vemos no caso, de todos os juízes, na época de Otaniel, de Débora, de Sansão, de Baraque, de Jefté. Então esses foram todos juízes. E esse período durou mais ou menos 300 anos, mas foi um ciclo vicioso. Um ciclo em que o povo caía em pecado, se voltava contra Deus, aqueles vizinhos, aquelas nações vizinhas vinham e subjugava eles. Então eles, quando estavam em grande aperto, eles clamavam ao Senhor, e Deus então levantava alguém para libertar eles daquele jugo. E assim foi passando, até que chegou o último juiz, que foi Samuel. E aí o que acontece? Nessa época, o último versículo aqui do capítulo fala bem como que era essa época. Fala assim, Juízes 21, o versículo 25 fala assim, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Parecia reto para eles não buscavam a Deus. Parece que é reto aos meus olhos, então vou fazer. É aquilo que eu falei, escolha baseado naquilo que se vê, escolha baseado naquilo que se sente, escolha baseada em emoções, escolhas que muitas vezes levam para a vida, mas que também levam para a morte. E aí, nessa época, houve então uma fome. É o que está falando aqui no versículo 1. E sucedeu que, no Ruth 1, tá? Ruth capítulo 1, verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Chegaram ao campo de Moabe e ficaram ali.
E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabita. E era o nome de uma órfã e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, os quais tomaram para si. E morreram também ambos, Mahlon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, lhe dando pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. E aí, eu quero ler agora só um outro versículo, que está aqui no versículo 20. Porém, ela lhe disse, Noemi, né? Vou ler o 19 também. Fala assim: assim, pois, se foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar, porque, pois, me chamaríeis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, com ela e Ruth, a moabita sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Olha para você ver. Eles saíram de uma terra chamada Belém. Belém significa casa do pão. Eles saíram da casa do pão, mas não tinha pão. Por que não tinha pão na casa do pão? Por quê? Porque aqui em Levítico 26, Deus fala que quando o povo desobedecesse ele não enviaria chuva. E se não enviar chuva, não tem colheita. Olha que fala primeiro 26, o verso 4 fala assim, o 3 e o 4. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei a chuva a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Mas aqui estava condicionado, né? Se andares nos meus mandamentos. Se andares nos meus mandamentos, então, e o guardares e os cumprires, então eu vos darei a chuva, a seródia temporã, e também, e a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Mas olha só o verso 20. A partir do verso 14, Deus fala, mas se, né, o 14 fala assim, mas se não ouvides e não cumprirdes todos este mandamento, aí ele vai estar falando tudo que ele vai fazer. Mas o 20 fala assim, e em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Por quê? Porque eles estavam em desobediência. Então, quando o povo, eles se voltavam para os outros deuses, né? Aqui no passado, no Velho Testamento, geralmente era isso. Eles se voltavam para os outros deuses. Eles voltavam para as práticas daquelas nações vizinhas. E aí, o que acontecia? Não tinha chuva. Então, o que precisava ser feito? Um conserto com Deus. O que precisava ser feito? Buscar a bênção de Deus. O que precisava ser feito? Arrependimento de pecado. Era necessário agora abandonar as práticas que Deus abominava. Mas aí, Elimeleque, Noemi, com seus filhos, fizeram algo diferente. Eles resolveram, não vão buscar a Deus, não vão ir arrepender de pecado nenhum, não. Vão para outra terra. Lá a gente come. Lá tem pão. Lá tem pão. Aquela hora, eles estavam preocupados em sair dali para não morrer de fome. Só que eles foram para uma terra em que eles morreram. Né? Não fala que eles não morreram de fome, mas eles morreram. Se eles estavam fugindo da morte, o que eles encontraram? Justamente a morte. Porque a bênção de Deus não é geográfica. Não é você estar aqui e as coisas estão ruins, aí eu vou para lá que lá está melhor. Irmãos, o que nos enriquece é a bênção de Deus. Se Deus tem para você sair de um lugar para ir para outro, como ele falou com Abraão, Abraão, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te enviarei. Amém. Deus está te enviando, você está indo na direção de Deus. Mas quando nós fazemos as coisas na nossa direção, como na época do juiz, que era segundo o que cada um achava reto aos seus próprios olhos, muitas vezes o que? Encontrava o que? Maldição.
encontrava morte. Então é isso que esse texto está falando. Então a Noemi vai para lá com seu marido, né? A palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica sua casa, ela não teve sabedoria. Apesar de que, você pode falar, irmã, mas naquela época a mulher, ela não tinha muita voz ativa. Mas a mulher, sabe, quando ela ora e busca o Senhor, Deus, Ele faz. Quantas mulheres tem aqui no Velho Testamento que buscaram o Senhor de coração e Deus operou maravilhas na vida delas? Então Noemi vai ali, né? Não ouve a voz de Deus, ouve a voz do homem, vai agradar o homem. E ela sai, e eles vão para lá. Só que eles foram para uma terra amaldiçoada. Porque eles foram para os campos de Moabe. E aqui em Deuteronômio 23, versículo 3, fala assim, olha: nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor para sempre, eternamente. Moabitas, Moabe e Amon, são filhos, né, do incesto de Ló com suas filhas. E eles se tornam inimigos de Israel. Se tornam inimigos ferrenhos de Israel. Em toda a época que eles tivessem uma oportunidade para destruir Israel, para trazer guerra contra Israel, para roubar, para saquear, eles faziam. Eles eram inimigos de Israel. E aí, Elimeleque vai para lá, justamente morar em Moabe. Justamente ele buscou a maldição. Lá, tem um salmo na palavra que fala que aquele que amou a maldição, que a maldição lhe sobrevenha. Eles buscaram essa maldição, eles não foram na direção de Deus. Então eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei, talvez você está vivendo um impasse na sua vida. Está na hora de você está procurando tomar decisões, né? Mas essas decisões, elas têm que ser baseadas na direção de Deus. Não adianta nós tomarmos direção achando assim, eu estou com um problema aqui, eu vou para o outro lado e vai ser resolvido esse problema. Eu vou mudar de país, o meu problema vai ser resolvido. Eu vou mudar de cidade, o meu problema vai ser resolvido. Tem pessoas que assim, eu vou mudar de marido, o meu problema vai ser resolvido. Seu problema é você mesmo. O nosso problema, sabe? Que é muitas vezes nós consultamos tudo, nós olhamos tudo e não consultamos o Senhor, nós não buscamos a direção de Deus, nós vamos pelo que os nossos olhos acham. Olha o caso de Ló. Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra e viu que elas eram bonitas. E pensou assim, vou deixar meu tio Abraão aí com essa terra mais ou menos e vou pegar a melhor. Só que a melhor depois foi destruída. Né? E até a sua mulher foi destruída e depois acontece esse incesto das suas filhas. Olha para você ver, escolha errada, escolha por aquilo que a pessoa está vendo. Só que Deus vê além daquilo que nós vemos. Deus, se Noemi tivesse consultado o Senhor, Deus saberia que ali naquela terra o esposo dela e os filhos dela encontrariam a morte. Deus sabia disso, porque Ele sabe todas as coisas. Deus sabia, se Ló tivesse consultado o Senhor, Deus diria para ele, não vá para essa terra, porque Deus sabia que Sodoma e Gomorra seria destruída. Mas o problema é que nós não consultamos o Senhor. Nós buscamos aquilo que agrada o nosso coração, o nosso eu naquele momento. Né? Nós buscamos o que? Agradar o nosso coração, a nossa vaidade, aquilo que nós queremos. O que Noemi não queria com a sua família. Né? Ficar lá, se arrepender, fazer um concerto com Deus, para que Deus enviasse a chuva, a temporã, a eródia, enviasse a colheita novamente. Mas aí depois que os seus filhos morrem, aí ela ouve dizer que Deus havia visitado Belém e que havia agora fartura de pão, tanto que elas chegam lá já na época da colheita. Aí ela quer voltar. Tem pessoas que é assim, que eles não participam na hora da luta, mas na hora, sabe, que tá tudo bem, ele quer estar ali. Mas na hora do vamos ver, na hora de vamos lutar, vamos trabalhar, vamos buscar a direção, vamos orar, vamos jejuar, vamos nos humilhar diante de Deus. Não, eu não quero isso não. Não quero isso não. Quero ir para aquele lugar ali que tá falando que eu vou ser próspero, que eu vou ter carro, que eu vou ter casa, que eu vou ter isso, que eu vou ter aquilo. Sem a direção de Deus.
Eles foram para lá. Talvez Moabe estava bonita a terra, né? Quem sabe? Tinha muito pão, tinha muita colheita, mas também tinha morte. Não é mesmo? Tinha morte. E aí, o que Noemi faz? Noemi então resolve voltar. E as suas noras vinham com ela. Só que Orfa voltou e Ruth continuou com ela. Ruth não abandonou. Ruth se converteu ao Deus verdadeiro, porque ela fala assim: o seu Deus será o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Ou seja, eu estou abrindo mão dos deuses moabitas, e agora eu quero o seu Deus. E Noemi chega lá e ainda dá um mau testemunho para Ruth, né? Porque quando ela chega na cidade, ela fala assim: não me chames mais de Noemi, mas me chame de Mara, de amarga, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, fez isso comigo. Olha para vocês verem, irmão, olha para você ver que mulher ingrata, que coração rebelde. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazio, o Senhor me fez tornar. O Senhor me fez? Ela foi para lá, para uma terra amaldiçoada. Ela não buscou direção de Deus. Ela não buscou nada de Deus. E agora é o Senhor que fez? Gente, quantas pessoas são assim? Quantas pessoas soberbas? Quantas pessoas fazem escolha errada? Sabe? Faz as coisas erradas. Depois fala que é Deus que fez. Faz igual Adão. Adão, você pecou, você comeu do fruto. Ah, Senhor, sim, mas foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor que é culpado. Tem muitas pessoas assim, que não consulta Deus, que não busca Deus. Será que se Adão tivesse consultado a Deus, falado: olha, tem uma serpente aí, ela está falando que é para a gente comer do fruto, que nós não vamos morrer nada não. Ele consultou a Deus? Eva consultou a Deus? Não. Eles foram lá e fizeram o pecado segundo a vontade deles. Andaram segundo o querer deles. Ainda fala que Eva olhou para o fruto e viu que era agradável aos olhos. Então nós ficamos andando muito naquilo que agrada os nossos olhos, aquilo que agrada a nossa carne. Eu vou para tal lugar porque lá eu vou ter uma situação financeira melhor. Mas isso também se você tiver uma morte espiritual. O que importa mais? É vida eterna ou é morte eterna? O que importa mais? Qualquer tipo de escolha. A escolha que nós temos que fazer é baseada na direção de Deus. Se Deus tem uma direção para você mudar de emprego, mude. Se Deus tem direção para você mudar de país, mude. Se Deus tem direção para você mudar de igreja, mude. Mas que seja na direção de Deus, que não seja na sua direção. Porque se for na sua direção, o que você vai encontrar é o que Mara encontrou, é o que Ló encontrou: morte. Morte. E muitas vezes pode até não ser morte física, mas é morte dos sonhos. Porque eu esperava que aqui ia ser diferente. Eu esperava que aqui nesse lugar eu seria muito abençoada, eu teria, né, uma situação muito melhor. Às vezes até tem uma situação econômica melhor, mas pode ter uma situação emocional bem pior. Quando for pesar na balança, será que compensou? Será que compensou? Compensou de Noemi sair da terra dela para ir para Moabe? Para perder o seu marido, seus filhos, perder a sua família, as pessoas que ela amava, porque não queria passar pela prova na terra dela, não queria lutar, né? Lutar na oração, no conserto, para que Deus enviasse a bênção. Que nós possamos refletir, sabe, irmãos? Que a gente possa refletir sobre que tipo de crente nós temos sido? Que tipo de pessoas nós temos sido? Né? Será que nós queremos um Deus, só aquele Deus que vai te dar tudo, mas que na hora do problema, na hora da tribulação, você vai virar e falar assim: olha, Deus que fez isso comigo? Tem muita coisa que muitas pessoas estão culpando Deus e que simplesmente são consequências de escolhas erradas. São consequências das suas próprias escolhas. Então nós temos que entender: será que essa prova que eu estou passando, será que essa situação é minha escolha? Ou é Deus por que Deus está permitindo? É porque eu fiz uma escolha errada. E a nossa vida é uma escolha. E Deus sempre nos dá uma dualidade. Deus fala: olha, Ele coloca diante de nós vida ou morte, bênção ou maldição, o caminho largo e o caminho estreito. Só que Ele fala: você escolhe. Ele nos deu livre-arbítrio.
Lá em Deuteronômio 30:19 ele fala: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Há conselhos, né, que escolham a bênção, para que viva tu e a tua descendência. Mas se você escolher a maldição, Deus também não pode fazer nada. Mas também você não tem o direito de culpar Deus pelas suas escolhas erradas, não. Que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha falado do teu coração e que nós possamos buscar melhor, né, as direções de Deus. E não ir pelo que nós achamos, pelo que nós enxergamos, pelo que nós sentimos. Porque o nosso coração é tão enganoso, né? Um dia nós queremos uma coisa, no outro dia nós queremos outra. Porque o nosso coração, ele nos engana. Então que nós possamos, né, buscar aquele que tem um caminho certo, que tem a direção certa para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.